Olá, pessoal! A partir de agora, veremos as orações subordinadas adjetivas, certo? Aqui acima, nós temos uma informação a respeito das orações subordinadas adjetivas, certo? Então, nós observamos que nós temos alguns destaques no texto. O livro da menina, o livro da menina, depois o blog, a menina que comprava livro, certo? E nesse trecho, nós faríamos uma relação com as orações subordinadas, certo? A seguir, depois que nós fizermos o estudo sobre o pronome relativo que, né? E também as orações subordinadas adjetivas, o que um, né, precisa ou tem a ver com o outro, tá? A princípio, os pronomes relativos, eles têm ligação direta, né, com as orações subordinadas adjetivas, né? Então, nós finalizamos na nossa unidade anterior as orações subordinadas substantivas, certo? E suas classificações. E agora nós daremos início às orações subordinadas adjetivas, ou seja, aquela em que exerce a função de adjetivo, certo? Caracterizando um termo antecedente, como sendo um substantivo ou um pronome, certo? Então a gente vai caracterizar, vai especificar. Então, por isso são chamadas de adjetivas, tá? Então, aqui na definição teórica, as orações que exercem a função de adjetivo, caracterizando o termo antecedente, que pode vir a ser um substantivo ou um pronome, recebem o nome de oração subordinada adjetiva. Essas orações geralmente são introduzidas por pronomes relativos, né, que nós vimos na aula anterior, que são o que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas e onde, tá? Então, aqui no exemplo, ele nos traz, né, lá do exemplo do primeiro texto da unidade, né? O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha, tá? Então, que é um pronome relativo a algo que já foi dito, neste caso, as histórias, certo? Que estão dentro do livro da menina, ok? No trecho, foi possível substituir a oração subordinada adjetiva por um adjetivo. No entanto, nem sempre é possível fazer essas trocas, certo? Veja o exemplo a seguir. Podem existir casos que são como os seus, tá? Que são como os seus, classificado como uma oração subordinada adjetiva, tá? Porque esse que está relacionado a um termo antecedente, que no caso, né, coincidentemente, é a palavra casos, tá? Como reconhecer uma oração subordinada adjetiva? Então, aqui são as dicas, né, do pronome relativo, que já tá lá em cima, tá? E uma dica para que a gente identifique se é mesmo uma oração subordinada adjetiva, tá? Como que a gente vai destacar isso? Uma forma de confirmar se trata de uma subordinada adjetiva é verificar o seu pronome relativo, com exceção do cujo, que não cabe dentro desta regra, tá? Mas já facilita. É substituível por um outro pronome relativo equivalente, tá? Vejamos. O livro da menina reúne histórias as quais a autora compartilha, tá? Oração subordinada adjetiva, as quais, que já dito anteriormente, se refere a histórias, certo? E agora aqui, ó, podem existir casos, os quais são como os seus, tá? Os quais, como eu disse anteriormente, também está se referindo a um termo já especificado antes, que no caso a palavrinha casos, tá? Classificação das orações subordinadas adjetivas, tá bom? Então, aqui na sequência, eu venho que eu posso ter duas classificações para essa oração.
ela vai ser uma oração subordinada adjetiva, restritiva, ou ela será uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Então, diferentemente da oração subordinada substantiva, que tinha várias classificações, aqui nós só teremos duas. Ou ela será restritiva ou ela será explicativa, tá? Atenção, a oração subordinada adjetiva, ela se restringe e particulariza o sentido do seu antecedente quando ela recebe o nome de oração subordinada adjetiva restritiva, tá, gente? Então, ó, ela já restringe ou particulariza, tá, o sentido dessa oração. O professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos, tá? Então, ela está restringindo aos livros clássicos, certo? Por isso, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? E, na sequência, já a oração que explica o sentido do seu antecedente, sem limitá-lo, somente explica, e aparece após vírgulas ou entre vírgulas, é denominada oração subordinada explicativa. Essa oração, ela amplia o sentido do seu antecedente e geralmente apresenta uma informação que não é essencial para a identificação do mesmo. Por quê? Porque ela só está explicando, né? Então ela deixa isso bem amplo, só explica do que se trata. Logo, pode ser omitida sem prejudicar a compreensão do texto, né? Então, esse termo que estaria entre vírgulas, ele não atrapalharia no entendimento da oração subordinada adjetiva, tá bom? Então, aqui, ó, além disso, essas orações subordinadas adjetivas, elas podem estar de sua maneira reduzida. Aqui, até onde eu expliquei para vocês, é a oração subordinada adjetiva desenvolvida, tá? Que eu vou conseguir caracterizar a explicativa e a restritiva bem claramente, certo? E aqui, nas reduzidas, elas estarão reduzidas ao infinitivo, ao gerúndio ou ao particípio, que também não é difícil da gente identificar, justamente por esses modos verbais, né, que já estão declarados, já estão claros na oração. Vamos observar. Eu fui o primeiro aluno a analisar, ó, o verbo no infinitivo, o livro, tá? Pedro, ó, entre vírgulas, né? Ó, então ele tá aqui como explicativa. Comentando a minha análise, ó, comentando, verbo no gerúndio, apontou alguns problemas. E por fim, minha professora de literatura, ela analisa os livros aclamados pelo público. Então, aclamados, né, o que tem maior divulgação, maior conhecimento, está no modo particípio. Tá bom? Então, a partir dessas explicações em relação à oração subordinada adjetivas, vocês farão os exercícios, né, das páginas anteriores a partir, né, da página 50, tá? Então, desse exemplo para frente, vocês farão a leitura do texto, responderão as páginas 50 e 51, por enquanto, tá bom? E aí vocês vão ter a verificação dessas respostas na nossa aula online, como sempre, tá? Então, até lá, bom trabalho